Sou Vitória, João. Tá doido? Eu tenho um bom gosto. E aí, galera, boa noite. Vocês estão me ouvindo bem? Como é que estão? E aí, vamos, compartilhar mais um pouco de conhecimento aí. Nós, enquanto investidores, professores, né? E aí a gente vai compartilhar um pouco com vocês aquilo, tudo, um pouco que a gente sabe, né? Que a gente não sabe nada. Né? E tem uma teoria que diz o seguinte, que na medida em que você compartilha aquilo que você sabe, você aprende mais. Né? Eu tenho essa ideia comigo, que na medida em que você compartilha aquele seu conhecimento, professor, vocês irão abordar sobre a alta do dólar e com isso. Bonifácio, a gente reservou 20 minutos para falar sobre isso aí. Pronto, beleza. A gente vai reservar o tempinho sim, Bonifácio. A gente vai deixar os últimos 20 minutos da nossa live hoje para falarmos sobre alguma coisa de finanças, tal, assuntos livres, certo? Para a gente não fugir muito hoje, né? Que é como montar uma carteira de investimentos, né? Aí estou só chamando o Zé Ronaldo, ele já está Pera aí, tô aí, ajustando aqui, mestre. tá? Fique à vontade. Por nada, Bonifácio, fique à vontade. E aí a ideia hoje é nós discutirmos, né, nós enquanto investidores, como montamos, como monta, boa noite, como montamos a nossa carteira, o que nós montamos, as estratégias, enfim, todo o passo a passo que nós utilizamos para montar nossas carteiras, né, de investimentos, certo? Zé, podemos começar? 19h59. 1 minuto, então, vamos Vamos. esperar as 8 para É, privilegiar os aqueles que pontuais, chegaram não no é não? horário. Isso, exatamente. Isso. Exatamente. Né? 8 horas Por mim, tudo bem. e 3 minutos. Vamos lá? Pô, Então Zé, vamos, gente. boa noite, né? Mais uma vez, né? Eu agradeço a cada um a oportunidade de estarmos aqui, né? Trocando uma ideia sobre finanças, investimentos, contabilidade, enfim. Zé Ronaldo, eu vou ser bem direto, né? E Sim, vou lhe fazer a seguinte pergunta: o que é, na sua concepção, aquilo que você pensa, o que é sim. e para que serve e como você montou a sua carteira de investimentos? Boa noite. Beleza, boa noite, pessoal. É um prazer enorme estar aqui com vocês. Bom, eu também vou direto, vou tentar falar o mais breve possível, para a gente não alongar muito, para não ficar uma live muito extensiva, muito cansativa. Então vamos lá. Uma carteira de investimento, na minha concepção, é um conjunto de ativos, né, uma cesta de ativos que vai lhe proporcionar, que vai proporcionar que seu dinheiro renda, que vai proporcionar manter o seu capital e fazer com que o seu capital cresça. Isso é uma carteira de investimentos, né? E quais são esses ativos que compõem uma carteira de investimentos? Nós temos, é simples, nós temos dois tipos de investimentos, nada mais do que isso, que são os investimentos em renda fixa, né, e os investimentos em renda variável. Então, esses dois tipos de ativos, eles vão compor a sua carteira, que terá como objetivo fazer o seu dinheiro crescer. Então, o objetivo principal de uma carteira é fazer o seu dinheiro crescer, para que você atinja um objetivo no futuro. Tá certo? E assim, a segunda Uhum. pergunta, como é que eu montei a minha carteira de ativos? Assim, é uma história, né? Claro, não é para ninguém me seguir, cada um Hum, tem que seguir o seu objetivo aí, o seu perfil. Mas eu comecei o seguinte, para mim o ponto principal de montar uma carteira de ativo é você sair, organizar suas finanças, né? Sem isso, não adianta dar mais um passo. Então, o primeiro passo é organizar as finanças, certo? Você sair
como é que organiza as finanças? Simplesmente ter umas receitas maiores do que as suas despesas. A partir daí você vira um poupador, né? O meu caso foi assim, você vira um poupador, você aplica, comecei aplicando na poupança, né? Que era o único tipo de investimento que eu conhecia, se é que a gente pode hoje falar que poupança é investimento. A partir da poupança, então, eu via muita trava em ver o dinheiro crescer na poupança, e a partir daí passei a começar a estudar, conversar com os colegas e estudar outros tipos de investimento. Então, a partir da poupança, eu comecei a pesquisar, e aí foi que eu cheguei ao Tesouro Direto, né? Que para mim talvez foi o grande salto para entrar no mundo de investimento, foi entrar no Tesouro Direto, né? Hoje o pessoal critica porque a taxa está baixa, mas assim, um salto você sair, aquela segurança, entre aspas, que todo mundo tem na poupança e ir para outro tipo de investimento, que no meu caso foi o Tesouro Direto. A partir daí é um pulo, cara. Você começa a estudar, e aí fui montando minha carteira. Depois comecei com ações, mas em pouca quantidade, assim, mais para começar a entender mesmo, começar a compreender como é que é esse mundo, certo? Mestre, assim, só se eu estiver passando tempo, pode me dar um corte Não, aí, não, pode falar, não, pode falando, fica à vontade. Mas aí, Fica à vontade. e aí então? Depois eu falo o que eu penso sobre. Beleza. E aí eu comecei a estudar mais um pouco, e aí comecei aos pouquinhos, tirando um pouquinho ali da poupança, comprando uma açãozinha para ver como é que funciona, pesquisando a empresa. Depois fui para o FI também, comprei lá uma cota, 2 cotas, hoje tem FI de R$ 10, tem ações de R$ 10. Então, assim, eu acho que dá para todo mundo, para começar a dar R$ 100, você começa a entrar no mundo de investimento, e a partir daí fui estudando, cara. Depois disso, eu fui montar também aquela. Aí eu fiz o inverso. Depois disso, eu comecei a montar minha estratégia, ver o meu perfil e aí fazer a alocação entre a quantidade de valor em renda fixa e a quantidade de valor em renda variável. E dentro da renda fixa e dentro da variável também fazer ali a alocação dos ativos. E essas alocações eu particularmente faço de acordo com meus objetivos. Assim, meu objetivo, por exemplo, de longo prazo, que é a aposentadoria, para mim eu utilizo um tipo de ativo, um tipo de investimento. Aqueles outros que são assim mais de curto prazo também, aí eu tenho mais outra abordagem, que é outro tipo de ativo. Então, assim, basicamente foi isso. Assim, a minha trajetória foi, resumindo aqui em 2 minutos, foi essa. Uhum. Tá certo? Beleza. A minha foi... Agora eu estou fazendo a pergunta a mim mesmo. Né? O que é que eu penso, né? O que é uma carteira de investimentos? Bom, se nós pensarmos que no ativos numa perspectiva financeira, ativo é tudo aquilo que gera dinheiro, que gera renda. Exato. Né? Então, partindo dessa ideia, então ativo seria tudo aquilo que gera essa renda. A carteira de investimentos seria nada mais nada menos um conjunto de ativos, né, que você teria, seria a cesta de ativos que você teria para atingir um determinado objetivo. Bem, aí, como eu montei a minha? Né? Eu, inicialmente, muito semelhante a Zé Ronaldo, eu primeiro organizei a casa. Né? Porque, na verdade, assim, como as pessoas falam em montar uma carteira de investimentos, primeiro, o passo básico é vocês terem arrumado a casa. Então, a live de hoje, na verdade, parte da premissa de que a pessoa já fez o trabalho de casa, de organizar as finanças, né? Ou seja, saber como o dinheiro entra, como o dinheiro sai, enfim. Então, partindo dessa ideia, eu primeiro fiz esse passo. Aí depois, qual foi a minha estratégia? Bem, eu tem alguns estudos. Liberei a turma de árvore para assistir, professor, obrigado. Primeiramente, o que é que eu fiz? Existem alguns estudos de ciclo de vida financeiro da pessoa, né? Que ele ao longo do tempo, vai dizendo assim, o comportamento da pessoa com relação ao seu dinheiro. Por exemplo, eu e vocês, Ronaldo, que a gente tem mais ou menos a idade semelhante, assim, eu tenho 37, você deve ter mais ou menos essa idade, 37, 36. Bem mais novo, sou bem mais novo. Aí, o que é que eu fiz? Existe uma regra chamada 100 menos a idade. Eu adoto isso. Então, a minha estratégia geral, zona, é essa. 100 menos a idade. Eu tenho 37 anos, então 100 menos a idade. Então, essa é a diferença da 63. Esse 63, 63, eu aloco em renda variável.
e Uhum. os 37 em renda fixa. E aí, à medida que os anos vão se passando, ou seja, Uhum. eu faço a revisão anual. Aí todo ano eu aumento o aumento percentual em renda fixa. Por quê? Porque eu vou ficando mais velho. Consequentemente, assim, minha força laboral vai diminuindo ao longo do tempo. Né? E aí, consequentemente, na medida que eu vou ficando mais velho, eu consigo. Na medida que eu vou ficando mais velho, eu não Você vou vai ter aquela diminuindo a força laboral. exposição. Exatamente, eu vou me expondo menos ao risco, né? Ou seja, Isso. quando nós falamos riscos em investimentos, nós falamos da variação do preço do ativo, né, em comparação no mercado. E aí eu montei essa estratégia, sem menos a idade, né? Aí Uhum. depois fui lendo, fui estudando, e aí eu montei a seguinte estratégia. Eu já tinha essa estratégia minha macro, sem menos a minha idade, né? Depois eu fui ter uma estratégia chamada time de futebol. Essa é boa, eu gosto. Essa time de futebol é bem interessante. Porque ele é o seguinte, A minha ela é parecida com divide. essa. Eu incorporei ela ao longo do tempo. Que Sim. é basicamente o seguinte: no ataque, eu boto aqueles ativos que sofrem maior variação ao longo do tempo. Então eu boto renda Uhum. variável. No meio de campo, eu boto aqueles ativos que não sofrem tanta variação, né? E na zaga eu boto a renda fixa. Eu particularmente eu gosto de um time que privilegia muito o meio de campo. Veja, por exemplo, Uhum. para quem gosta, né? Assim, por exemplo, a seleção brasileira de 1982. Esse sábado, dia das mães, eu estava aqui em casa, estava assistindo, porque eu gosto muito de jogos antigos. E eu estava assistindo os jogos e eles trabalhavam muito o meio de campo. Não é à toa que, apesar de eles terem sido eliminados, né, da Copa, mas eles foram muito aplaudidos pela beleza do jogo. E a beleza do jogo da Copa, do Brasil de 1982 era exatamente o meio de campo. Então o meio de campo Isso. é que dá o traquejo no time. Então eu privilegio muito hoje ativos, né, que não são tanto arriscados, mas também que não são muito conservadores. E aí, É, nesse caso, e aí eu boto muitos os fundos de investimento imobiliário, eles fazem esse papel, né, de meio de campo, né? isso. Eu, E mestre, aí, só. então Não, eu queria só foi fazer o uma meu observação racional. nessa. Eu Mas só queria fazer diga. uma observação, hein? Só uma observação nessa sua estratégia aí. Até quem conhece um pouco de futebol também, né? Essa estratégia eu também acho interessante. Eu não adoto, assim, eu particularmente não adoto nenhuma estratégia 100%. Eu tento fazer um mix de Uma, algumas, mas assim, mas essa do time de futebol ela é interessante porque você pode moldar para o seu jeito, né? Assim, você, por exemplo, fala que gosta muito do meio de campo ali, o jogo do meio de campo, mas tem aquele que prefere mais um time é mais mais atrás, por exemplo, mais atrás. Aí recuado. Então ele pode fazer um 4-4-2, sei lá, pode fazer também um 3-4-3, dependendo do perfil de cada um, do perfil de investimento de cada um. E aí ele utiliza cada ativo lá de acordo como se fosse uma peça ali do time de futebol. uhum. E isso também é a estratégia do time de futebol, ela também privilegia também o perfil do investidor. Isso. Ou seja, Uhum. aquelas pessoas que são mais conservadoras, elas, digamos, você deve ter ativos que não sofram tanta variação ao longo do tempo. Né? Aí vocês iriam muito mais para a renda fixa. Já aquele mais arrojado, não, ele vai muito mais para o ataque. Aí seria a privilegiar a renda As variável, ações, as isso. ações, né? Enfim. E Ações e aí, FIIs. eu basicamente eu adoto o quê? A 100 menos a idade, combinado com o time de futebol, e além disso, é uma estratégia chamada GBI, que é Goal Based Investments, ou seja, investimento baseado em objetivo. A principal característica dessa Uhum. estratégia de investimento não é você, eu vou comprar um ativo A, um ativo B, em função da sua rentabilidade. Não. Eu vou comprar de acordo com um objetivo que eu quero alcançar dentro de um determinado período de tempo. Eu vou dar um exemplo pessoal meu. Eu montei uma carteira, montei um GBI, né, pensando na Copa de 2026. Que a Copa de 2026 vai ser em 3 países, salvo o melhor juízo.
Acho E que é aí, Estados Unidos e Canadá, né? México também? Estados Unidos, Canadá e México, se não me engano. E aí, o que é que eu tô fazendo? Eu tô comprando o Tesouro IPCA 2026. Simples. Exato. Eu não tô focando na rentabilidade. Eu tô querendo alcançar esse objetivo. Agora, claro que esse GBI, essa estratégia de investimento, ela também tem que estar ancorada na time de futebol e na macro, que é 100 menos a idade. Que ela vai Exato. acompanhando muito o evoluir da minha atividade profissional. Né? Que na medida que eu vou ficando mais velho, consequentemente, a minha força laboral vai diminuindo e eu preciso estar menos exposto a risco. Sim. E aí, é, aí eu lhe pergunto, Zé, qual seria o passo a passo, né, que você utilizou para você montar essa carteira de investimento sua? Vamos lá, eu já até adiantei um pouco esse assunto aí na primeira pergunta, né? Mas assim, o passo a Uhum. passo, eu acho que não é uma receita de bolo, claro, mas assim, é como se fosse um guia, né? Um guia para quem está É. iniciando. O primeiro passo é controlar as finanças, você já falou, já está careca, a gente já está careca de saber disso, a pessoa tem que passar da condição de gastador para a condição de poupador. Essa assim, é primordial. Eu acho que até, na minha opinião, é mais importante do que investir, é esse primeiro passo. Sim. Né? A partir disso aí, Hum. é bom você fazer um perfil, verificar o seu perfil de investimento, se você é moderado, se é arrojado, entendeu? Lhe Uhum. entender, conhecer você, e aí tem diversos testes que podem ser feitos para isso, inclusive as próprias corretoras já fazem esse tipo de teste, né? A partir daí, você parte para estudar alguns, eu acho que tem que começar, tem não, mas deve começar talvez pela renda variável, pela renda fixa, né? Até para você perder o medo, porque assim, eu acho E muito te temeroso dá confiança. lhe dar confiança, exatamente, eu acho muito temeroso alguém direto para renda variável, porque, por exemplo, pode acontecer o que aconteceu agora, na crise, né, que teve Uhum. ativos que perderam aí mais de 50% e a pessoa simplesmente sair e abandonar tudo, certo? Uhum. Então, assim, para renda fixa, escolher uma estratégia, escolher uma estratégia, essas estratégias, as três estratégias aí são ótimas, mas pode ser um mix de cada uma também, entendeu? Assim, não precisa ser uma coisa. Eu não acredito, assim, na minha concepção, a minha não é uma 100% uma, ela é um mix, na realidade, eu tenho igual a você, eu tenho uma baseada em objetivos, eu tenho uma estratégia também parecida com o time de futebol ali, às vezes eu jogo 10-0-0, mas eu sei ali, eu consigo controlar um pouco, porque assim, até dentro da renda variável, você tem como fazer essa estratégia, dentro Sim. da própria renda variável, você fazer essa estratégia do time de futebol, porque assim, dentro da carteira de ações, você tem empresas mais conservadoras, você tem empresas ali do meio de campo e tem aquelas empresas que são, digamos assim, mais que têm a possibilidade maior de alavancagem, consequentemente o risco também é maior. Né? Uhum. Então, você monta a sua estratégia e aí começa, como eu falei, começa pela renda fixa e aos poucos vai migrando para a renda variável. Assim, eu acho que é imprescindível ter pelo menos uma parcela do seu patrimônio em renda variável. Uhum. O que Até é que porque ela que vai eu... dar o up, né? É que vai Exatamente, dar o up. ela vai ser o combustível ali que vai fazer com que a sua máquina gire mais rápido até, certo? Uhum. E assim, eu acho que uma dica, sei lá se posso falar até a palavra dica, seria talvez começar com um pouquinho, entendeu? Eu acho interessante isso, sei lá, hoje com R$ 100 você compra uma ação, né? E como temos corretoras aí que a taxa é zero, você pode começar R$ 100, comprar uma ação e começar a estudar ali. Isso faz com que você crie possibilidade, que vontade de aprender mais sobre o assunto. Então, começa aos pouquinhos na renda variável e a partir do momento que você tiver confiança, né, confiança e for aprofundando nos estudos, você vai aumentando essa parcela. Então, assim, Uhum. eu acho que, resumindo, seria mais ou menos isso. Tá Uhum. certo? Eu sigo muito também esse racional, Zé. Eu Uhum, penso assim, olha, primeiro eu organizo a casa, né? Para isso eu uhum, utilizo a contabilidade, eu faço a minha contabilidade pessoal, eu tenho um curso que eu ministro aqui em Salvador, para que a pessoa organize suas finanças através da contabilidade. Eu acho que esse é o passo fundamental. Qualquer educador financeiro, qualquer estudioso da matéria vai dizer isso aí, né? O que nós estamos dizendo aqui. Bom, aí a partir daí, uma vez você ter feito o dever de casa, né? Que eu chamo de dever de casa. Aí a partir daí mestre, você vai mestre. analisar. Oi, Não, só diga. queria fazer um adendo aqui que eu esqueci de falar, rapidinho, com relação ao Pois passo a não. passo também.
eu já falei, cheguei lá, tá renda variável. Eu acho também importante, eu estou começando a estudar, não cheguei nesse passo ainda, eu estou começando a estudar também ativo no exterior, certo? Eu acho também que é importante você ter esse tipo de ativo na sua carteira, porque você reduz o risco também à economia nacional, né? Você aplica em moeda forte, reduz o risco. Agora, claro, você tem que estudar, tem que batalhar muito, talvez até um novo idioma, o inglês, porque você precisa ali de conhecer os relatórios. Então, acho que também, talvez, um dos últimos passos seria investir também em ativos no exterior, Uhum. certo? Era E, esse adendo aí que eu estava... é, Pode e continuar. também, sabe o quê? A diversificação. É a estratégia Isso, básica, exato. Isso, né? também. A Sem básica, dúvida. Essa daí é... Aí, a partir dessa ideia, e aí eu fui montando, né? Aí eu fui, né, fiz o dever de casa, aí fui para renda fixa, aí depois eu comecei a comprar alguns ativos, né, de renda variável, fui comprando algumas ações, tal, tal, tal. E aí eu montei a carteira, né? E hoje ela está rodando, Uhum. né? Assim, o interessante é que quando o interessante, eu até conversei com você aqui em off, e Sim. quando a carteira ela começa a rodar, né, você vê que toda aquela sua estratégia, porra, tá, O tá efeito da indo. renda o efeito dos juros compostos, ele começa, você É. vê que começa a girar, você começa a girar. Né? Até com Uhum, os próprios rendimentos, os próprios dividendos, a carteira começa a girar. Isso que, e uhum. aí você começa a ver o resultado. É por aí. E aí, rapaz, e aí eu fui montando. Agora também eu entendo que é importante. Eu reconheço assim, que eu já fiz algumas leituras, mas não aprofundei a matéria. Que é fazer investimento no exterior, né? Que assim, na verdade, É. você mitiga o risco, né? Você mitiga o Uhum. risco e porque você vai investir numa moeda mais forte, por exemplo, o dólar, por exemplo, né? Não, e se Você vai tiver assim, investir. e se às vezes a economia nossa aqui dá uma derrapada, você está com uma parte do seu patrimônio lá, digamos assim, mais Protegido. entre aspas, mais protegido, exatamente, isso mesmo. Você tá. Gente, a gente vai abrir as perguntas daqui a um. A gente está 25. Daqui a 15 minutos. Daqui a 12 minutos, 13 minutos, a gente vai abrir para perguntas. Para a gente não Isso. seguir seguir o nosso ritual. Bem, aí eu montei a estratégia e estou seguindo ela, né? Assim, fiz a reserva de emergência, né? Hoje eu tenho ela bem estruturada, porque claro que assim a vida é imprevisível, né? Amanhã pode acontecer isso, pode acontecer aquilo, a gente tem que estar salvaguardado, né? Ah, é Eu isso aí acho que também. Eu acho que faltou no passo a passo também eu falar isso, a questão da reserva de emergência. a reserva de emergência, que eu acho que é importante, cara, você ter, né, assim, pelo menos 6 meses dos seus gastos A médios. reserva de oportunidade também é interessante. A RO, né, que eu chamo RO, reserva de oportunidade, ou, né, Sim. no bom baianês, a reserva de bolacha quebrada, né? É, é Porque isso assim, quando aí. você vê uma bolacha A gente quebrada, pô, acha é uma uma oportunidade. bolacha que é uma oportunidade, você acha uma oportunidade ali, entendeu? É, Você vai e compra, entendeu? agora mesmo tem muitas bolachas quebradas aí, já Agora mesmo teve tá. outras, né? O problema é que eu não tô, o problema é que eu tô sem minha bolacha. Que eu tinha de torrar, eu já torrei. E aí Chega uma eu hora tô que sem aparece bolacha muita. quebrada. Isso É, aí. e aí tá, gente. Mas é, assim, eu acho que também o que proporcionou também que eu adotasse essas outras estratégias foi estudo, né? Lendo livros, lendo literatura, né? Hoje mesmo eu já estava já escolhendo alguns livros para comprar, né? Para fazer o background de leituras de investimento, né? Até porque Tem, também porque tem eu sou vários livros professor, bons aí. Tem vários livros bons. FI, de quase tudo hoje tem livros excelentes aí. e aí assim, como assim, também sou professor, tal, eu sou obrigado na área de finanças que eu também dou aula, eu sou obrigado a estar atualizado sobre, né? E aí foi essa estratégia que eu fui montando, né? Que eu montei, né? E vai rodando, né? Claro que assim tem como a gente diz aqui na Bahia, que tem aqueles perrengues que a gente passa, em função das circunstâncias da vida, tal. Mas assim, a gente tem assim, tem um objetivo e tá
seguindo ele, né? Aí, Beleza. esse seria o nosso o racional, né? Que eu adotaria, né? De estratégia. A 100 menos a idade, né? A orientada a objetivos, né? Que Uhum. você escolheria os ativos em função, né? Desse objetivo que você deseja, né? A, e a time de futebol, né? Que eu particularmente gosto muito dela, né? Que seria essa estratégia aí que a galera, os estudiosos da área de finanças tal, recomendam, né? Aí, certo? Bom, Beleza. agora, gente, vamos fazer o seguinte, né? Nós vamos abrir agora para perguntas. Teve um amigo aí que perguntou sobre o dólar, né? Se você puder colocar sua pergunta aí, amigo, eu lhe agradeço. Deixa eu ver Pode até aqui. entrar aí, mestre. Se quiser entrar também, fazer a pergunta, também pode É, ser. pra gente. Dicas de bolacha quebrada, please, Cecel. Bom, bolacha. Bom, aí você tem que estudar, Cecel. Assim, dizer, É qual a difícil. bolacha quebrada? Pô, tem tantas bolachas quebradas aí na bolsa, cara. É. Né? Aí a Mas gente tem um grupo, assim, pois é, a gente tem um grupo que eu falei, eu até botei um áudio, pois é, quinta-feira. é, eu acho que assim, com relação não dá para você dizer uma dica de bolacha quebrada, porque depende. Às vezes a bolacha quebrada para mim não é a mesma bolacha quebrada Não é para mesmo? Bruno ou para você. Mas assim, você pode ver, por exemplo, os setores, né? Por exemplo, agora na crise teve setores que foram arrasados, né? Os setores foram arrasados e, consequentemente, sofreram diretamente os impactos das suas ações. Por exemplo, o Uhum, setor de shopping center. Se você olhar aí, talvez as empresas, nem me lembro aqui, mas tem várias empresas de shopping center que estão lá poderiam estar com um belo desconto. O que mais? Bancos, né? Os próprios bancos aí tiveram um baque muito grande nessa crise, então também tem bolachas quebradas por aí. Então, se pesquisar e estudar um pouco, de acordo com o seu perfil, você vai achar. uhum. Ó, o Fabrício pergunta aqui, o que você acha de ouro e dólar na carteira? Bem, Fabrício, pensando numa ideia básica de diversificação, eu acho válido. Assim, eu não estudo esses ativos, eu reconheço, Também. né? Eu Eu tenho posso. colegas, inclusive, que estavam na renda variável, né? Foi. Saíram da renda variável, tá em dólar, né? Tá ganhando uma grana tal. Agora também depende muito da sua filosofia de investidor. Por exemplo, assim, eu, Bruno, eu foco em renda passiva. Certo? Eu Isso. quero construir um conjunto de ativos, né, numa perspectiva financeira, que me gere renda suficiente para eu fazer face às minhas despesas mensais. Certo? Boa noite, Rogério. E aí, essa é a minha estratégia. Ou qual porcentagem do ouro e dólar ter na carteira? Bom, eu não saberia lhe dizer, assim, ter uma resposta objetiva qual percentual. Para tentar lhe responder, eu diria o seguinte: qual é o seu apetite ao risco? Né? Exatamente. Aí você tem Assim, que saber o perfil, conhecer o seu é. perfil. E assim, eu queria só acrescentar aí, mestre, com relação a ouro e dólar, é que assim, dólar, claro, tem uma corrente, inclusive, que não acha que dólar é investimento, porque dólar não é ele não existe uma geração de riqueza em si mesmo, é uma moeda. Então, a moeda não existe uma geração de riqueza em si mesmo. Diferente, Uhum, por exemplo, de uma empresa que ela tem lá suas operações e gera recursos. Um FI também lá que tem seus aluguéis. Então, assim, o dólar é um ativo, claro, um ativo que dependendo do seu apetite ao risco, você pode incluir ou não na sua carteira, mas você tem que ter essa percepção que o dólar em si, ele não é um ativo que gera renda, né, pela sua operação. Ele é um ativo, é uma moeda de troca. Então, o dólar só tem sentido numa moeda de troca. Se você achar, por exemplo, na sua percepção de investimento, você entende que, de acordo com seus estudos, por exemplo, que o dólar vai ter uma subida maior, vai ter uma caída maior, aí você pode fazer uma alocação em dólar. Ou então para proteger o seu capital. Eu acho que o dólar é importante na questão de proteção do capital. O dólar e o é ouro como. também. O ouro, inclusive, também é um ativo muito utilizado para proteção do capital. Agora, como investimento, aí vai depender realmente dos seus estudos para ver se esse ativo está de acordo com o seu perfil. Uhum. Aí Marcelo pergunta que nesse caso é vista como reserva de valor. É mais ou menos isso aí, Marcelo, que Zé Ronaldo acabou de dizer. Existem estudos Isso. que alguns estudiosos, né, que dizem que é investimento, outros dizem que não. Eu, particularmente, sendo bem sincero, eu não entendo como investimento.
né? Porque o investimento eu penso como uma árvore, um pé de manga. De forma bem simples. Exatamente. Você, Uma plantinha ali que você... você planta, ela cresce e gera frutos, né? Então, eu penso investimento dessa forma. Então, se o ouro, o dólar, eu conseguir plantar, ele me gerar fruto, é investimento. Caso contrário, não. Eu não consigo enxergar isso neles. Muito embora, né, algumas pessoas, né, utilizam, né, esses ativos como instrumento de hedge, instrumento de proteção. Mas, assim, eu particularmente, eu só fiz pouquíssimas leituras, para não dizer nenhuma, né, sobre ouro e dólar. Já ouvi falar, né, sobre. Agora, reconheço que, assim, tem quem invista tal, né, mas eu particularmente não sou muito adepto, não. Né? Assim, eu não aconselharia, por exemplo, o investimento em ouro e dólar para reserva de emergência. Isso aí, eu acho que, assim, não dá, porque você não tem o controle muito sobre o valor dele, não é uma renda fixa. Então, às vezes, você, sei lá, você aloca um percentual disso aí, e aí no momento que você precisar, tem lá um problema aí, que o dólar cai demais, e aí você vai precisar vender, e você pode ter perda com dinheiro. Então, o ideal para, se talvez a pergunta foi essa, o ideal para reserva de emergência realmente é renda fixa. Não tem para Renda onde correr com fixa. relação a isso. Uhum. E esse negócio de renda fixa, renda variável, gente, é o seguinte: quando nós falamos de renda fixa, é Hum, porque você tem uma previsibilidade do valor futuro. Ou seja, aquele ativo ele não vai sofrer tanta mudança significativa no seu preço, né, no seu valor, né, ou no fluxo que ele vai gerar ao longo do tempo. Já a renda variável é o contrário. Ou nada, seja, sabe nada. você. Hã? Mas, assim, a renda variável é variável, É, é variável. Ou né? seja, qual fundo indicado para aplicar a reserva de emergência para se proteger da inflação? Bom, ó, é, eu não diria fundo. Eu acho que a Existe gente vários tem. ativos. Não, Existem vários mas, ativos no sim, mercado que podem ser utilizados como reserva de emergência. Eu, por exemplo, utilizo como reserva de emergência Tesouro Selic. Né? eu acho Agora, por que. Eu exemplo, se acho, você quer proteger da. Peraí, rapidinho. Peraí. Aí você querer proteger da inflação, aí você tem que procurar algum título público, não é isso, Zé? isso, Né? isso que eu ia Que falar. esteja Isso, atrelado à inflação. você tem lá o IPCA mais, entendeu? Esse aí, para mim, assim, se for proteção, com relação só à proteção da inflação, um título público IPCA mais alguma coisa. Então, é IPCA mais 25, por exemplo, que vai ser um título com vencimento em 2025. Porque esse tipo de título, o que é que ele faz? Ele lhe paga o IPCA, que é o nosso índice oficial de inflação, mais uma taxa de juros. Então, aí, com esse tipo de título, você vai estar garantindo o poder de compra do seu investimento e ainda tendo uma parcela de lucro ali. Tá certo? Uhum. Então, para especificamente o IPCA é. Agora, ele falou fundo. Se ele está se referindo a fundo de investimento, aí você pegaria um fundo de investimento que aplica nesse tipo de título. Eu, particularmente, aplico direto. Né? Não vou através de fundo de investimento. Fundo de investimento é o quê? Alguém vai pegar seu dinheiro e vai aplicar naquele tipo de título ali. Vai ter um gestor Beleza? ali, uma pessoa que vai ficar ali full time, né, gerenciando os Fazendo seus. isso. Isso mesmo. Bom, Bonifácio pergunta: com a Selic baixa, seria uma oportunidade de começar a investir? Sim, com algumas condições. Sim, se você já fez o dever de casa, se você já sabe o seu fluxo financeiro, você sabe de onde vem seu dinheiro, para onde vai seu dinheiro, se você já montou sua reserva de emergência, se você já montou sua reserva de oportunidades. Eu não diria nem reserva de oportunidade, mas a reserva de emergência. Se você já fez o dever de casa, né, e está disposto a correr um pouco maior de risco, eu acho que essa é uma oportunidade. Quer acrescentar, Zé, essa pergunta? Não, Bonifácio faz o seguinte: eu não entendi muito bem. Ele pergunta se agora. É porque eu não vi a pergunta aqui na com a tela. Selic Ele baixa, seria uma pergunta, oportunidade de começar a investir? mas investir em quê? Em Selic? Ou Eu considerei que investir. ele fosse investir em renda variável. Cara, eu acho que assim. A minha questão é a seguinte: investir sempre tem oportunidade. Sempre tem oportunidade. Entendeu? Agora, com a Selic baixa, potencializa o investimento em renda variável. Por que potencializa? A Selic hoje ela está 3%. Então, assim, o que é que os investidores, o que é que os investidores querem, gente? Vamos lá, o que é que o investidor quer? Quer ganhar dinheiro. Então, a Selic é 3%, os investidores partem para algum tipo de investimento que dê um retorno maior.
Então, quando a Selic estava 14%, por exemplo, aí se você fizesse essa pergunta, eu diria, olha, aí você vai ter que ficar, né, verificando ali, porque a Selic a 14%, para você conseguir um tipo de investimento que ele paga 14% ao ano, não é tão fácil assim. Mas hoje com a Selic a 3%, então assim, digamos assim, é quase primordial você ir atrás de investimento com maior rentabilidade. Agora, claro que tem maior risco. E aí cai no que o Bruno falou, aí você precisa estudar, você precisa conhecer para que não se frustre depois com relação a isso. Agora, a 3%, tem empresas hoje pagando dividendo 9%, 10%. Né? Empresas sólidas no mercado, sólidas. Então, é de se estudar sim. Então, geralmente a Bolsa Brasileira ela tem uma correlação negativa com relação à taxa de juros. Né? Então, claro, nós estamos num momento de pandemia. Então, em pandemia, essas coisas não valem muito. Mas, assim, em termos históricos, sempre a Bolsa correlacionou muito, muito negativamente com a taxa Selic. O quê? Quando o governo aumenta os juros, os investidores vão para a renda fixa, porque lá tem mais segurança. Quando o governo diminui os juros, os investidores corriam para a renda variável, procurando um pouco mais de rentabilidade. Então, basicamente é isso. Não sei se eu consegui responder a pergunta aí do colega. Bom, Jonas pergunta aqui, com o atual cenário econômico de incerteza, a carteira de time de futebol conseguimos adaptar ao cenário, porém, a da idade não. Qual a sua sugestão para quem adota ela nesse momento? Bom, eu vou falar muito do meu particular, Jonas. Eu mantenho do jeito que está. Ou seja, eu mantenho ela ali. Né? Por exemplo, assim, eu privilegio um time de futebol que tenha uma característica muito forte no meio de campo. Então, meu meio de campo continua ali. Ó, né? E, inclusive, eu estou robustecendo ele para que ele me gere renda. Né? E essa renda do meio de campo, da minha carteira de investimento, né? Dos atuantes no meio de campo, aí que eu vou alocar ou para renda variável, para o ataque, ou para renda fixa, que é a minha defesa. Né? Então, ele respondendo de forma objetiva, João, eu manteria a estratégia. E vocês, Não, ele fala aqui que a da idade, ele fala que o do futebol daria para se adaptar e da idade não. Olha, eu discordo que da idade não dá, porque assim, esse da idade depende do seu objetivo também. Por exemplo, se você é um objetivo de aposentadoria, você tem como objetivo a aposentadoria, sei lá, daqui a 10, 15 anos. Não é porque teve esse momento agora que você vai abandonar isso aqui e vai partir para outra coisa. Então, assim, eu, por exemplo, continuo com o meu planejamento também traçado lá desde quando comecei. Né? Então, assim, eu não sigo muito assim, a risca esse da idade, mas assim, vamos supor que o caso de Bruno, que adotou 63% em renda variável. Não é porque teve esse momento agora que ele vai desistir disso tudo, porque ele está objetivando daqui a 15 anos, daqui a 10 anos, é no longo prazo mesmo. Se você pegar o histórico da Bolsa a longo prazo, ela sobe. A longo prazo ela sobe. Agora, dentro de período de 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, ela vai, às vezes, oscilar, vai cair, e isso é normal. E é nesses momentos até que você tem que aproveitar para reforçar, porque esses aportes que você vai fazer agora vai fazer diferença lá na frente também. Essa é a minha opinião. Uhum. Bom, aí Rafael pergunta aqui, uma dúvida. Com a previsão de PIB negativo pode influenciar ainda mais na queda da taxa Selic? Rapaz, eu vou falar o que eu penso, sim. Eu acho que a previsão do PIB embaixo, nós estamos em época de pandemia, o governo vai ter que adotar alguma estratégia para incentivar a economia. Isso. Né? E um dos mecanismos que o governo utiliza para incentivar a economia é a queda da taxa de juros. Né? Ou querendo controlar o pico inflacionário. Né? Mas nem pico inflacionário nós temos. Né? Eu estava lendo esses dias, já está em deflação, está chegando em deflação. Né? Porque ninguém está comprando. Né? E aí, assim, isso vai influenciar muito, acredito eu, que o Copom, quando se reunir dentro de 45 dias, eles vão, acredito eu que eles vão manter a taxa atual ou vão baixar, né? Porque é para tentar incentivar a economia, né? Que a economia está parada, né? Praticamente, né? Então eu penso dessa forma. Zé, quer acrescentar alguma coisa? Não, eu também, assim, cara, nós estamos, na realidade, em um momento delicado em relação à economia. Eu não sou economista, mas, assim, a Selic sempre foi usada para realmente frear ou tentar acelerar a economia.
a economia do país. Então, agora, nesse momento, o que é que está acontecendo? O PIB caindo, a economia, uma retração brusca nesse período. Então, eu acredito que por isso que influencia. O governo tenta reduzir a Selic para tornar os investimentos mais atrativos, né? Somente os investimentos produtivos. E aí, uma forma de fazer o investimento produtivo mais atrativo é você reduzir a taxa básica de juros. Porque ao invés do cara aplicar lá no título público valendo 14%, ele vai dizer, olha, 3% agora não dá para me aplicar em título público, então eu vou ter que agora abrir um negócio, sei lá, abrir uma atividade, empreender. Então, a minha opinião também impacta nisso aí. Se a queda no PIB for maior do que esperada, o governo tende, sim, na minha opinião, a reduzir a taxa Selic. Bom, Bonifácio pergunta aqui, comprar IVBB11 é uma boa opção? Rapaz, eu não sei. Porque, assim, primeiro, eu não estudo esse ativo, né? Segundo, é um ETF. É um ETF, né? Eu não estudo esse ativo, né? Assim, eu não posso dar nenhum tipo de opinião sobre compra tal, porque eu não sou certificado para tal, né? Enfim, eu ficaria muito limitado a isso aí. Quer acrescentar alguma coisa, Zé? Assim, talvez eu esteja enganado aqui com relação à sopa de letrinhas aí. Mas se eu não me engano, o IV, se Bonifácio puder confirmar o que eu estou falando aí, ele, por favor. O IVBB11 seria um ETF de fundos americanos. Se eu não me engano, é isso. Então, assim, seria, na minha opinião, o que ele está falando, se isso seria se for isso mesmo, seria uma boa opção para você investir no exterior. Olha, tem gente que faz isso, ao invés de comprar ações diretamente, aplica no ETF, no fundo que replique lá os fundos no exterior. Né? É uma forma, um índice. Então, seria uma forma também de investir no exterior. Seria uma forma, assim, entre aspas, aqui, mais preguiçosa de você investir, né? Você pode investir no BOVA11 aí, que você está investindo em toda a bolsa de valores. Toda a bolsa, Então, talvez a pessoa está iniciando, seria. Eu prefiro, assim, é uma opinião minha, eu prefiro estudar e investir diretamente na bolsa. Mas também aqui não vou desqualificar quem tem esse tipo de direcionamento, tá certo? Bom, Fabrício pergunta. Aí só o Bonifácio falou que é isso mesmo, então realmente é o índice lá, o ETF da Bolsa Americana. Quais setores de ações vocês enxergam interessante para sofrer menos nessa crise atual? Bom, isso foi até tema da nossa live da semana passada, não foi, Zé, que nós falamos? Energia elétrica. Desculpa, mas eu estava lendo aqui. Ele perguntou o quê? Desculpa. Quais setores em ações vocês enxergam interessantes para sofrer menos nessa crise atual? Sim, conversamos, isso. Eu acho energia elétrica, os setores energia elétrica. Básica, né? Setores básicos. Setores básicos da economia, né? Eu acho que eles tendem a sofrer menos. Isso não quer dizer necessariamente que eles não vão sofrer, né? Eles tendem a sofrer menos por conta da circunstância a qual nós estamos vivendo agora, né? Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta aqui. Estou estudando essa possibilidade de investir. Falando em aplicação do Tesouro nos Estados Unidos, vocês acreditam que a previsão de crescente alta do dólar, mesmo a taxa de rentabilidade sendo menor, vocês acreditam que seria um bom investimento? Bem, Rafael, olha só. Se você considerar, eu penso o investimento da seguinte forma: eu planto uma árvore, a árvore gera frutos e eu colho esse fruto. Se nós pensarmos dessa ideia, partir para uma moeda, né? A moeda, ela não gera um fruto para você, né? Partindo dessa ideia, eu não considero uma moeda como um mecanismo de investimento, né? Alguns estudiosos, né? Eu estou replicando o que os estudiosos falam, que a moeda é utilizada como instrumento de proteção, né, de uma carteira, né? E aí, eu vou tentar responder de forma objetiva. Mesmo a taxa de rentabilidade, vocês acreditam que seria um bom investimento? É isso, cara. É porque eu não enxergo a moeda como um mecanismo de investimento, né? Eu entendo mais como um mecanismo de proteção, certo? E vocês, quer acrescentar alguma coisa? Não, talvez eu não entendi, eu entendi a pergunta aí, a pergunta passou aqui, estava longa a pergunta, mas assim, talvez o que eu entendi é que ele fala que se o investimento no Tesouro Americano, entendeu? Se você investir no Tesouro Americano. Cara, eu nem sei quanto é que está a taxa do Tesouro Americano, mas creio eu que está próximo de zero e talvez até negativa nessa crise. Então, assim, e ainda com dólar alto nesse preço aí,
assim, particularmente, sempre o Tesouro Brasileiro foi um tesouro que foi uma aplicação de maior rentabilidade. É claro que os Estados Unidos, o grau de risco dos Estados Unidos é bem menor do que o nosso, mas assim, aplicar no Tesouro Brasileiro também você tem um risco muito baixo. Então, eu nessa situação, eu preferia, se for para aplicar no Tesouro, entre o Tesouro Brasileiro, com a taxa que nós temos, e o Tesouro Americano, com a taxa que eles têm, e o dólar, eu preferia hoje aplicar no Tesouro Brasileiro. Se bem de forma resumida, seria isso. Que apesar dos pesares, dá uma rentabilidade ainda maior do Sim, que você outros tem tesouros. tesouro, não só o Selic, falando de tesouro, mas o pessoal olha muito para o Selic. Você tem tesouro de PCA, tem os pré-fixados aí, que ainda realmente dá para ter alguma coisa assim. Eu acredito, sim. E dá para fazer uma brincadeira, aquela marcação a mercado. E isso, quem gostar de fazer isso, então... Eu fiz isso no ano passado. Eu tenho os títulos do Tesouro, né? E aí na hora que eu vi aquele gap, meu amigo, o olho bateu, eu falei, rapaz, tá na hora. Gente que é. Boa parte do aniversário da minha filha de 2 anos, eu sim, é uma estratégia também. Eu confesso que não faço muito, geralmente eu compro, deixo lá, mas também hoje aplico muito pouco no Tesouro, então... Mas você é mais concentrado em renda variável, né, Zé? Sim, sim. Hoje, boa parte do meu investimento é renda variável, mas dentro da própria renda variável que eu te falei, eu utilizo também as estratégias. Que você vai rebalanceando ali, né? Balanceando, como você falou também na semana passada sobre o beta, ver lá a ação que tem um risco maior, risco menor, isso dá para você fazer também. Claro que isso depois de estudar também, com mais calma. Tem empresas que, por exemplo, agora, só complementando, mestre, assim, com relação ao investimento no exterior também, você pode até, de alguma forma, investir de forma indireta no exterior, porque tem empresas que vendem dólar. Nós temos muitas empresas que vendem lá fora. Então, essas empresas, elas, mesmo não estando lá fora, elas têm, digamos assim, uma proteção maior à moeda forte. Então, também é uma forma de você tentar entrar nesse tipo de investimento. E aí, tem essa coisa a marcação a mercado é bem interessante, né? Porque o pessoal fala, renda fixa, mas assim, na prática a renda fixa não é bem tão fixa. Por exemplo, eu estabeleci esses parâmetros, né, para eu fazer a alocação dos meus ativos. Isso não quer dizer necessariamente que, por exemplo, eu tenho 37% em renda variável. Hoje não está assim, por conta da variação de mercado, né? Por exemplo, o beta da minha carteira mesmo, no final do ano estava muito alto, e eu falei, rapaz, não vou correr muito risco. Aí vendi ações, né, e recomprei tudo agora, né? Assim, eu tenho uma gestão mais ativa, né, da minha carteira, né? Quando eu entendo que está muito alto ou por algum motivo ou outro, né, aquela empresa não deixou de ter fundamento, eu vendo e parto para outra, né? Assim, não, interessante, eu queria acrescentar aí o que você falou sobre renda fixa e renda variável, mestre. Assim, porque o que você falou realmente tem razão. Olha, quando você fala em renda fixa, a gente está se referindo à renda do título e não o capital investido. Não, o capital investido, ele vai variar ao longo do tempo, porque ele vai à marcação a mercado. A renda fixa, a gente chama de renda fixa o quê? É a renda, na realidade, a renda do capital investido. Então, a renda fixa, porque ou ela é previamente conhecida, ou você pode calcular no momento da aplicação, ou então você já sabe no momento da aplicação, ou você pode calcular. Por exemplo, o Tesouro que paga, Tesouro prefixado, ele paga 10%. Então, se você aplica R$1.000, você sabe que no resgate lá você vai ganhar 10%. Então, isso é líquido e certo. Tem, por exemplo, o Tesouro Selic. É renda fixa? É. O Tesouro Selic é renda fixa. Só que você não sabe ainda a renda que você vai ganhar lá no momento do resgate. Mas você tem como calcular, você tem instrumento para calcular, que é o parâmetro da renda da Selic. Então, essa é a questão da renda fixa. O valor realmente do título, aí ele vai ao mercado. E aí ele pode variar, pode ser para cima ou pode ser para baixo também. E é por isso que tem um livro bem interessante, eu li, ele falava assim que a renda fixa não é nem tão fixa assim. Foi a partir desse livro que eu falei, rapaz... Sim. Porque quando você, a partir do momento que você comprou, taxa de juros subiu, tendência é que o valor do título caia. Taxa de juros desceu, o valor de face sobe. Agora, o interessante é o seguinte, se você deixar para resgatar no momento, no dia do vencimento, aí sim você vai ter a certeza que vai receber exatamente aquilo que foi acordado lá. Aquilo pactuado.
né, Aquilo com pactuado, o... exatamente. Uhum. E aí seria esse racional, gente, que nós trouxemos aqui para vocês hoje, né? Como montar essa carteira Cadê, de investimento, cadê né? as E perguntas? Estão devagar aí o povo. tô devagar hoje, a galera, né? Ontem, semana passada, foi uma chuva que a gente não teve nem condições de responder todas, E a, né? gente, a nossa organização essa semana foi justamente tentar ser mais breve, né, para deixar que o povo no final, para não ficar muito extenso também, como da semana passada, e dar oportunidade Uhum. para o pessoal perguntar aí, fazer algumas Falando do perguntas. nosso meio de campo, por exemplo, fundo imobiliário. Quais são os aspectos de buscar no fundos além do dividend yield? Jonas, eu olho gestão, eu olho qualidade dos ativos, eu olho a diversificação dos ativos, deixa eu ver mais, né? O yield, né? Verifico também a movimentação dele na bolsa, né? Ou seja, volume de negociação, né? Porque quanto maior o volume, você tem a maior liquidez, né? Se for porventura, Isso. por alguma circunstância, você precisa daquele dinheiro por algum motivo ou outro, você tem como liquidar ele rapidinho, né? Deixa eu ver mais, liquidez, yield, né? Setor, né? Assim, eu gosto de analisar o setor, né? O setor do FI que está ali, né? Mas basicamente os ativos que ele está atrelado, né? E a diversificação daquele fundo imobiliário. Você tem que acrescentar alguma coisa, Zé, sobre essa Sim, não, diversificação que o Jonas pergunta? sim, ótima pergunta do Jonas aí, cara. Até talvez alguém que Jonas. já, No Jonas, time de Júnior futebol, Guedes, falando de nosso meio de campo, por exemplo, fundos imobiliários. Quais aspectos buscar em fundos além do yield? certo, não, eu entendi a pergunta, eu só estou elogiando a pergunta porque é de alguém que parece que já conhece um pouco Jonas é meu desse aluno lá na ativo. Unijorge. Foi meu Ah, aluno. então já conhece, exatamente. Assim, você já falou quase tudo aí, Bruno. Mas assim, o que é que eu sigo? No meu caso, meu racional. O yield talvez seja um dos últimos itens lá que eu verifico. Claro que eu quero o yield, né? Talvez o mais importante a longo prazo. Mas assim, eu olho muito o setor também de atuação desse fundo, entendeu? Por exemplo, os setores de agência agora, há um bom tempo os bancos vêm reduzindo as agências bancárias. Então é um setor que eu hoje não investiria, até por causa disso. Assim, não vejo muito que ele talvez tenha muito futuro lá pela frente. Então A eu já não invisto muito. desbancarização, né? A desbancarização, exatamente, assim, a migração para Dos bancos digitais. digitalização, digitais. Então, assim, eu olho o setor, a qualidade dos ativos é essencial, porque assim, é igual você comprar um prédio, você tem que ver o que o prédio é, você tem que ver onde ele está localizado, a localização, se Gestão. ele também é multiativos, assim, se não tem apenas um prédio, certo? Por exemplo, o fundo de shoppings, ele tem que ter pelo menos, lá na minha visão, uns 4, no mínimo 5 ou 6 shoppings, entendeu? Até para buscar essa diversificação, para tentar reduzir o risco. O gestor também é importante, entendeu? Assim, qual é o histórico do gestor? O gestor tem um histórico de bons retornos, entendeu? O histórico do gestor é importante, então assim, tem que analisar um pouco isso, a questão qualitativa, e aí no final, claro, por que não ver o yield, certo? Uhum. Seria Talvez isso aí. seria isso aí. Beleza, gente? Então, hoje nós vamos estar encerrando, né? Para tentarmos sermos rigorosos com relação ao horário. Né? Eu agradeço muito a vocês a oportunidade de estarmos discutindo sobre investimento, sobre contabilidade. Né? Na verdade, eu e Zé está com esse projeto aí de trazermos nosso pensamento, né? Nossa percepção enquanto investidores, como pessoas comuns, né? Assim, que lê um pouco, tal, traz alguma coisa, né? Sobre investimentos e finanças, né? Enfim, né? E aí, né? A gente vai estar fazendo outras discussões aí ao longo da semana, né? E aí, quem puder trazer algum tema também, fique à vontade, gente. Né? Não é isso, Zé? Quer acrescentar mais alguma coisa? Isso, não, exatamente. Eu acho que quem quiser trazer um tema, a gente vai estar estudando alguma coisa, mas quem quiser trazer um tema, manda aí para a gente pelo próprio, acho que pelo próprio Pelo Instagram aí, algum Instagram, para tema. quem tem meu número, meu WhatsApp, pode entrar em contato comigo diretamente, não tem essa besteira comigo, né? Tem, inclusive no professor Bruno Lima tem meu Instagram, meu WhatsApp. É só lá botar lá que eu já entro em contato comigo, eu já troco uma ideia comigo. Beleza? Pronto, gente. E quero agradecer a vocês aí pela paciência nessa uma hora e É, dizer que assim, foi um prazer muito grande estar aqui, né? E espero ter acrescentado alguma coisa aí na vida de vocês.
Eu Só também. isso. Eu espero ter também contribuído para a evolução de vocês enquanto ser humanos, indivíduos, né? Beleza, gente? Muito Ô, mestre, só obrigado. rapidinho, tem como gravar? Esse vídeo fica gravado depois? Fica gravado. Pronto, e depois a gente tem umas pessoas que Beleza. pediu para passar depois. Valeu, meu velho. Valeu, Até gente. mais, Obrigado. abraço, Fica com gente. Deus. Até a próxima, se Deus quiser.